Ué, amigão, como é que é? Não vai postar nunca esse ranking da sexta rodada do Brasileirão, não? Ei, calma, tá? Tem que esperar todos os jogos, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana, acabarem, porque aí sim a gente consegue analisar com base em campo, bola e momento vivido quais são os 10 piores times do Brasil. Aqui vocês estão vendo da semana passada, após quinta rodada do Campeonato Brasileiro, e já na tela pra vocês então os 10 melhores times do Brasil também pós quinta rodada. Mas chega de enrolação e vamos conhecer os times dessa semana. Pra falar sobre o Fluminense, a gente precisa dividir desempenho de resultado. O resultado ontem contra o Colo-Colo foi uma enormidade, daqueles que só acontece no esporte chamado futebol. Se fosse basquete, tinha sido, sei lá, 116 pro Colo-Colo a 80 pro Fluminense. O Fluminense foi amassado. A gente vem falando sobre o fato do Flu ser muito previsível nos últimos jogos, mas não é nem que o Fluminense foi previsível, ele tava completamente encurralado. E eu entendo, jogo fora de casa e tudo mais, só que o Fluminense não conseguia trocar 3 passes sem perder a bola pro Colo-Colo. Foram mais de 60% de posse de bola, 24 finalizações, o desempenho preocupa muito. E se eu tivesse que resumir o Fluminense em uma única palavra em 2024, seria oscilação. Recentemente a gente teve um jogo excelente do Fluminense contra o Vasco, clássico, jogo complicado, mas também jogos terríveis, como o do Colo-Colo, tem jogo contra o Corinthians, até mesmo contra o Galo. Acho que essa é a partida perfeita, né? Um primeiro tempo bom do Fluminense, mas durante a partida oscila demais. O Diniz precisa encontrar de qualquer jeito um ponto de equilíbrio. Será que realmente faz sentido o Cruzeiro subir 4 colocações no nosso ranking por conta de uma vitória na Sul-Americana? Eu não espero de verdade que você entenda isso agora, mas eu também te garanto que lá no final do vídeo, quando você der uma olhada no ranking inteirinho, você vai concordar comigo. Beleza, vamos deixar o ranking um pouquinho de lado. Sim, o Cruzeiro sobe 4 colocações, mas vamos falar sobre o Cruzeiro, campo e bola desse time, que há um mês já está sendo comandado pelo Fernando Seabra. Essa marca foi atingida hoje, nessa sexta-feira, e para mim é um time que vive constante evolução, só melhora no decorrer das partidas. Inclusive no último jogo, no 3-0 contra o Alianza, eu acredito também que o Fernando Seabra tem encontrado a escalação ideal do Cruzeiro. Eu não mudaria absolutamente nada hoje. Por quê? Porque a dupla de zaga passa muita confiança. Lá no ataque, a dúvida vai ser quando voltar o Dineno que teve um início de temporada espetacular pelo Cruzeiro, e principalmente no meio campo é onde tem a principal novidade desse time, a principal melhoria, porque o Álvaro Barreal foi muito bem nas últimas 2 partidas, é um cara que passa muita confiança, né? Um cara que tem qualidade com a bola no pé e consegue dar muita dinâmica para esse meio campo do Cruzeiro. O Cruzeiro vive sim um bom momento em meio à turbulência política, venda de SAF e tudo mais, e eu acredito exatamente pelo momento em campo que o Cruzeiro vai confirmar e vai conseguir vencer. O bom time, é verdade, é um time organizado, o Atlético Goianiense, mas eu acho que o Cruzeiro tem tudo para ganhar e confirmar esse bom momento. Ó, nada, e o Bragantino já chegou a 8 jogos de invencibilidade por todas as competições. Nesse mesmo recorte aí, são 4 vitórias do time do Pedro Caixinha, que inclusive nessa sexta-feira completa um mês sem saber o que é perder. Agora, um detalhe, tanto pro Bragantino e também pros outros times que vão enfrentar o Bragantino, por que não, é que esse time aí tem caído bastante intensidade no segundo tempo. Na minha opinião, está muito claro, vem muito das peças que saem do banco de reservas, que não conseguem manter o mesmo nível, mas é um ponto de atenção porque contra o Flamengo conseguiu no segundo tempo só finalizar 12 vezes, e a gente lembra, pra quem assistiu o jogo sabe que o Flamengo poderia ter ganhado o jogo contra o Bragantino no Nabi Abichedi, e a mesmíssima coisa aconteceu na partida contra o Racing. No segundo tempo o Bragantino não conseguia ficar com a bola e o Racing finalizou 11 vezes, foram 11 finalizações contra o Bragantino. Nem todas elas no gol, obviamente, mas nenhum time gosta de sofrer tanta finalização. Próximo jogo contra o Bahia, jogo dificílimo, por quê? Porque o Bahia tem crescido bastante nessa temporada, nesse início de temporada o Bahia é muito forte, e também nos segundos tempos das partidas o Bahia tem entregado bastante. Outro detalhe também é que o Bahia descansou no meio de semana, então é um jogo dificílimo pro Braga. O Fortaleza foi goleado pelo fraquíssimo Nacional do Potosí, mas nesse jogo especificamente a gente não pode só olhar o resultado, e é exatamente por isso que o Fortaleza não caiu tantas colocações
colocações no nosso ranking. A gente tem que colocar em contexto essa derrota do Fortaleza. Primeiro de tudo, vamos lembrar que esse time do Nacional foi exatamente o mesmo time que veio ao Castelão e tomou um baile do Fortaleza. O Fortaleza passou por cima, goleou os caras. E por que não goleou na Bolívia? Justamente porque existe um negocinho chamado altitude de quase 4.000 metros, é literalmente jogar no morro, o que é completamente bizarro. E nessa partida em específico foi um fator gigantesco. Foi visível que os jogadores do Fortaleza sentiram a altitude. Agora, a gente tem que destacar algumas coisinhas aqui, não tem como. Acho que o Vojvoda deu uma garoteada um pouco na estratégia, achou que os jogadores eram super-homem, que iam jogar de igual para igual. Não funciona assim na altitude e não funcionou assim contra o Nacional do Potosí. Agora, a gente tem que destacar também que esses jogadores aí, eles foram escalados para a partida do Nacional já pensando contra o Botafogo, né? O Vojvoda mexeu um pouco na escalação, tinha alguns jogadores titulares, é bem verdade, mas ele já mexeu um pouco na escalação pensando no jogo dificílimo que vai ter contra o Botafogo. Jogo esse que, pelo menos pra mim, vai ser um dos mais interessantes dessa rodada, porque a gente tá falando do melhor ataque contra um dos melhores goleiros do Brasil. E lógico, o Fortaleza também é um time organizadíssimo. Vai ser bom demais de ver esse jogo. O São Paulo não para de subir no nosso ranking e de verdade, eu acho que toda essa empolgação com o trabalho do Zubeldia é muito merecida. Com certeza vai vir aquele chatão e vai falar: ah, mas com o Carpini também era assim, empolgação no começo e depois dando o que deu. Tá bom, é bem verdade, mas calma. Eu pelo menos acho que a empolgação do Carpini era muito mais por conta dos resultados obtidos. Era quebra de tabu, era título conquistado contra o Palmeiras. A empolgação com o Zubeldia é pelo nível de atuação, pelo campo e bola que o São Paulo vem mostrando. Na partida contra o Cobresal, pelo menos na minha opinião, por mais que o Cobresal tenha saído na frente, estava muito claro que em um determinado momento o São Paulo viraria o jogo, e de fato foi o que aconteceu. Mas por que parecia que o São Paulo ia virar o jogo? Porque hoje esse time tem mecanismos ofensivos. Deu pra ver o Cobresal marcando alto, o São Paulo atraindo essa pressão e deixando o Caleri na cara do gol pelo menos 2, 3 vezes, até que enfim sai o gol do Caleri, o gol que fecha o caixão do Cobresal. E outro destaque gigantesco desse início de passagem, ainda um início de trabalho do Zubeldia, a gente tem que lembrar aqui, é obviamente a posição do Luciano em campo, o posicionamento dele, a entrega do Luciano sempre teve ali, mas agora ele jogando como segundo atacante mais pertinho do Caleri ajuda muito na produção ofensiva do São Paulo e lógico também acarreta diretamente nos gols que o Luciano marca, e de verdade só vai melhorar. Que o Atlético Paranaense vai incomodar em 2024, acho que ninguém tem dúvida, né? Aliás, não é só que o Atlético Paranaense vai incomodar não, o Atlético Paranaense já está incomodando em 2024, e eu não falo isso por conta da goleada por 5-1 para cima do Raio Zuliano, que sim, é um time fraquíssimo, mas eu falo isso porque o Cuca é um excelente treinador, acho que isso está provado ao longo desses últimos anos, mas principalmente porque ele já tem esse elenco do Atlético Paranaense aqui, ó, na palma da mão. É bizarro como ele consegue mexer nesse time. Sim, de novo, o Raio Zuliano é fraco, mas ele promove a entrada de garotos, muda jogadores de posição e assim, esse teste que ele fez com o Esquivel, tirando ele da lateral e colocando no meio campo, eu acho que é uma coisa que a gente vai ver no decorrer da temporada, porque o Esquivel tem muita qualidade com a bola no pé, tem uma boa chegada, acho que isso ele já mostrava mesmo jogando de lateral, e assim, é muito, mas muito bacana ver o Cuca promover tantos testes e ver esses jogadores respondendo. Um calendário tão inflado em que o Atlético Paranaense tem várias competições para jogar, é importantíssimo que o Cuca e o Atlético tenha várias opções. O jogo contra o Palmeiras, ele chega, o Atlético completamente descansado, 100% descansado, só o Esquivel que, pô, jogou agora, mas enfim, o Atlético tem esse trunfo nas mãos e por mais que o jogo seja fora de casa, tenha em mente que o jogo não vai ser no Allianz Parque, sim na Arena Barueri, onde o Palmeiras tem a sua força, é bem verdade, o Palmeiras joga em casa na Arena Barueri, mas não é a mesma coisa, né? A gente sabe disso. A real aqui é que o Bahia foi punido e vai cair posição no nosso ranking simplesmente por não ter jogado nenhuma competição continental nesse meio de semana. Beleza, dito isso, campo e bola, se a gente for se ater só a esses dois fatores, malandro, é de tirar o chapéu para esse início de Campeonato Brasileiro do Bahia. Até porque no último final de semana a gente tem que lembrar a vitória heróica contra o Botafogo no Newton Santos. Sim, o Botafogo pressionou o Bahia principalmente no segundo tempo, mas o Bahia soube jogar sem a bola. É o famoso saber sofrer. E até então eu achava que esse time do Rogério Ceni só sabia jogar com a bola, propondo o jogo, mas nada disso. O Rogério conseguiu
conseguiu montar um time extremamente equilibrado. Jogando em casa, principalmente, já mostrou o Bahia que vai propor o jogo contra 90% dos seus adversários. E fora de casa, quando for preciso, é um time que vai se defender e sabe se defender. É interessantíssimo. Agora, próximo jogo contra o Bragantino, e por mais que a gente tenha falado da sequência invicta do Bragantino, eu vejo o Bahia sim como favorito para vencer. Se nem o botafoguense que esse camarada conhece aqui tava botando fé na vitória do Botafogo contra a LDU na Libertadores, acho que tá na hora de você falar para ele que ele tem que acompanhar mais o nosso Power Rank, né? Porque eu cantei a vitória do Botafogo contra a LDU, mas brincadeiras à parte, eu achei que seria bem mais tranquilo pro Botafogo. Agora, é interessantíssimo ver que quando não vai na bola, que o Botafogo realmente não jogou tudo que sabe, tudo que vem jogando desde que o Arthur Jorge chegou, vai na raça, vai no sangue, no suor, nas lágrimas desse grupo de jogadores, que inclusive no início da temporada esses caras aí já foram cobrados por não mostrar muita garra, muita determinação para buscar o resultado, para virar jogos, e eles mostraram isso contra a LDU. Interessantíssimo, até porque o Fortaleza no próximo jogo vai exigir isso. O Fortaleza que não perde há quase 2 meses jogando no Castelão, jogando nos seus domínios, o Fortaleza vai exigir demais essa garra, essa determinação, e obviamente que o Botafogo faça um bom jogo. De destaque individual, tem que destacar obviamente o Júnior Santos, que é verdade perde um gol logo no início da partida contra a LDU, mas ele é o grande artilheiro dessa Libertadores, né? 9 gols, e ele crava o gol decisivo, o gol da vitória do Botafogo. E aqui eu quero saber a opinião dos botafoguenses, porque o Oscar Romero tem entrado muito bem nas partidas, ele dá muita dinâmica, né, pro meio campo, ele tem criatividade. Eu quero saber obviamente sua opinião sobre ele aqui nos comentários. E assim, eu não sei o que vai dar nesse jogo, tá? Mas eu imagino, de novo, já falei isso aqui, vai ser um jogaço. Fortaleza e Botafogo é aquele que todo mundo tem que parar pra ver. O momento do Palmeiras é praticamente impecável. São 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos. Não tem muito o que falar, né? Inclusive, mais recentemente, o último jogo, uma goleada de 5-0 pra cima do Liverpool. Mais um jogo aí que o Palmeiras passa sem sofrer gols ileso, e a gente sabe o quanto o Abel Ferreira preza pela baliza zero. Mais especificamente, esse jogo contra o Liverpool foi muito importante para um único jogador. O Rafael Veiga, que tinha sido poupado na vitória por 2-0 contra o Cuiabá, dessa vez ele volta ao time titular e joga de terno. Foi o melhor em campo disparado, mas não só pelos 2 gols, mas porque ele conseguiu dar dinâmica e ser criativo no meio campo do Palmeiras, coisa que ele não estava conseguindo nas últimas partidas. Aliás, ele não está conseguindo em 2024. É a grande bronca da torcida do Palmeiras em cima do Rafael Veiga. Até porque a criatividade é um dos grandes problemas desse time do Palmeiras no Brasileirão. Considerando todos os 20 times, só 3 times criaram menos grandes chances, as chances claras, do que o Palmeiras. É bem pouquinho. E a gente tem que juntar isso com tudo aquilo que eu falei do Atlético Paranaense e do fato do Atlético Paranaense das 5 rodadas ter passado em branco sem tomar nenhum gol em 3 delas. Você junta tudo isso aí e fala pra mim, não tá com uma carinha de empate esse jogo? E mano, eu sei que tá ficando repetitivo, mas o Atlético Mineiro é o melhor time do Brasil. Aliás, o Atlético Mineiro é o melhor time da América do Sul, em quesito campo, bola e até mesmo nos resultados, né? O Gabriel Milito segue invicto no comando do Atlético Mineiro. E contra o Rosário Central, é verdade, não tinha público, mas o Galo dominou um time tradicionalíssimo na Libertadores. Mais de 70% de posse de bola, mais de 700 passes trocados. Malandro, isso aí não é normal. E sim, tá? Teve gente na semana passada, no nosso último Power Ranking, duvidando, falando, o Galo não é o time a ser batido no Brasil de jeito nenhum. E mano, eu pergunto de verdade, se não for o Atlético Mineiro, qual time joga mais bola hoje do que essa equipe aí do Gabriel Milito? Sinceramente, pra mim, não há equipe que joga mais bola hoje. Óbvio, no decorrer da temporada, tudo pode mudar. Agora, a gente tem que falar sobre o jogo desse final de semana, que não vai acontecer, obviamente, seria contra o Grêmio, mas por um motivo muito, muito triste, pelas tragédias que estão acontecendo. Ainda chove no Rio Grande do Sul e, obviamente, não tem a menor condição desses times jogarem essa partida aí, exatamente por isso foi adiado. Já aproveita esse gancho, inclusive, para fazer o nosso encerramento de hoje num astral bem mais baixo, mas é necessário, né? Vocês estão vendo na tela que eu tirei Grêmio, Inter e Juventude do ranking por conta da tragédia que a gente estava falando há pouco, que tá assolando um estado inteiro. E assim vai ser, esses times vão ficar fora do nosso ranking até que essa situação se normalize, e todo mundo aqui, os 3 criadores, toda a equipe por trás do Futebol Máximo, a gente deseja que isso aconteça o mais rápido possível. Por isso também alguns times subiram mais do que em tese eles deveriam essa semana. Eu aproveito para deixar aqui também um QR Code do SOS Rio Grande do Sul para quem quiser e puder fazer alguma doação. Além dos 7 piores times do Brasil, hoje está na tela também o ranking consolidado dos 10 melhores. Como sempre, dúvidas, reclamações e apontamentos, por favor, nos comentários.
beleza? Aquele abraço, tamo junto e força pra geral do Rio Grande do Sul.